Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no consultório do Augusto Legnani Neto e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da pessoa portadora do diabetes. Quais os cuidados que ela deve ter com a sua visão? Porque é um pouco diferenciado, tem que ter cuidados especiais. E depois, é claro, vou falar da minha cirurgia, né? O doutor Augusto vai falar um pouquinho para vocês o que aconteceu com o meu olho. Então, faz 14 dias, né, que eu fiz cirurgia, e ele me examinou antes dessa entrevista para falar para vocês como que está, como que tudo transcorreu. Uma coisa eu falo para vocês, até eu comentei já com o meu cameraman, com o Everton. É uma parte tão delicada do corpo, tudo é essencial, mas tão delicado porque é aquela pecinha pequenininha que você vê as coisas, que você vê tudo, que você vê o mundo. E uma cirurgia tão rápida, eu não entendo. Sério. Nós vamos conversar com o doutor Augusto. Ele vai explicar tudo. Tudo bem contigo, doutor Augusto? Tudo bem, Tamires. Tudo bem. Uma boa noite, pessoal de casa. E é muito legal falar desse procedimento. É o procedimento que a gente mais gosta de fazer. Eu sei que você é um apaixonado. Em oftalmologia, eu acho que a maioria das pessoas que fazem a parte de cirurgia de catarata adoram, tanto pelo resultado, quanto por esse potencial de reabilitação que a cirurgia tem, né? Então, a gente fica feliz de fazer, o paciente fica feliz de fazer, todo mundo fica feliz com essa cirurgia. É uma cirurgia diferente da maioria das cirurgias, que na maioria das cirurgias sempre tem um lado, o lado da melhora da doença, mas o lado da piora da situação funcional. No caso da oftalmologia, na maioria das vezes é ganho e ganho. E hoje em dia, com as lentes multifocais, a gente tem a oportunidade de deixar a pessoa com uma visão que ela não tinha desde a juventude, né? A gente faz ela voltar para antes dos 40 anos. Porque a partir dos 40 anos existe a presbiopia e a maioria dos pacientes ou usa óculos de longe ou usa óculos de perto. E com a cirurgia moderna de catarata, de facomulsificação com colocação de lente multifocal, como foi o seu caso, a gente tem essa oportunidade de deixar o paciente de novo reabilitado visualmente, sem óculos de longe, sem óculos de perto. Ele consegue fazer leitura, ele consegue ver longe, ele consegue tirar a carteira, ele consegue dirigir, fazer tudo isso sem o uso de nenhum auxílio. Então é uma coisa que ele não tinha há muitos anos. Então é bem interessante. Eu também acho interessante, porque eu usava lente de contato, às vezes usava o óculos, e fica desconfortável, porque coloca todo dia todo dia, tem que cuidar com o sorinho, tem que cuidar do seu óculos também para não riscar, tem todo aquele processo. E, de repente, você faz a cirurgia, tudo dá certo e você não tem mais nada que se incomodar com isso, nada. Eu amei, adorei. Agora, como que pode uma cirurgia tão delicada, doutor Augusto, e ser tão rápida? É que procedimento... Bom, tem vários fatores. Não vai ponto, não tem pontinho, não tem nada. O procedimento ele modernizou tanto que a gente consegue fazer ele por uma incisão cada vez menor. Atualmente, como a sua cirurgia, foi feita por uma incisão de 2,2 milímetros. 2,2 milímetros é um buraco de agulha quase. E através dessa incisão a gente consegue fazer a cirurgia e colocar uma lente. Como essa incisão é muito pequena, ela é autosselante. Ah, sim. Então ela se fecha sozinha. O olho por essa incisão ele não extravasa ali. O mais importante é não entrar nada também, né? Porque a gente sabe que as infecções muitas vezes são da flora extraocular. Então essa incisão e essa incisão mais a cirurgia de catarata e mais as lentes modernas deixaram a cirurgia muito mais rápida e muito mais eficiente. Então a gente consegue fazer uma cirurgia muito mais rápida. E você também teve a vantagem de foi operada na clínica. Essa cirurgia na clínica é uma cirurgia diferente, a gente tem um pessoal todo treinado ali. É toda uma engrenagem que funciona de uma maneira que a coisa fica muito rápida. Então você chega aqui às 8 horas, 9 horas, 9h30, você já está em casa. Né? Já passou pela cirurgia, já está bem, já está se recuperando, já está começando a pingar o colírio. Então é bem diferente. São vários fatores que levaram a gente aperfeiçoar tudo de uma maneira que tudo corresse tão rápido e tão tranquilo. Ter um anestesista no local, o anestesista acompanhando todo o procedimento, o Dr. Marcelo que te acompanhou ali. Que é uma graça, gente, uma simpatia. E é muito interessante ter as enfermeiras, as nossas auxiliares de enfermagem, a minha auxiliar também, que é treinada há vários anos a fazer a cirurgia comigo. Então fica tudo muito rápido. E hoje em dia ainda está tendo um outro salto na rapidez da cirurgia, que as lentes agora vão começar a vir dobradas já. A lente já vem, porque antes a gente tinha que preparar a lente. Mas não vem ainda. Não vem. A tua cirurgia eu tive que preparar ela, dobrá-la. A gente fala que é a parte que mais demora da cirurgia. Dobrar ela. A cirurgia é rápida, mas dobrar aquela lente lá, você fica colocando ela no cartuchinho e agora elas já vão vir dobradas. Então, assim, a cirurgia está toda caminhando para ser cada vez mais rápida, para a gente poder ter uma recuperação visual cada vez maior. E também é importante o fato da cirurgia, o procedimento, a gente sabe que quanto menor o tempo de procedimento,
menor a chance de infecção no pós-operatório. Ah, interessante. Então é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas é muito importante isso. O tempo cirúrgico também influencia na recuperação. Então é muito importante um tempo cirúrgico menor para que a gente tenha uma recuperação melhor. Então todos esses fatores, é tudo isso para conseguir entregar uma visão boa em poucos dias, né? A gente estava me entrevistando aqui uma semana depois da cirurgia e com quem te olha não viu que você passou por uma cirurgia. Se você não tivesse falado, ninguém ia perceber. Verdade. Então a ideia é isso, a gente consegue fazer um procedimento que você saia no outro dia, vá encontrar as pessoas e falar assim, ontem eu operei do olho. O quê? Como você operou do olho? É verdade, mas é bem isso mesmo. Você operou, não tem nada, nem vermelho está. Nem vermelho não está. Né? Como isso? Não pode ser, né? Isso não é uma cirurgia do olho. Mas também depende do cirurgião, né, doutor Augusto? Eu acho que depende, né, de cirurgião para cirurgião, porque eu já tinha visto, por isso que confiei. Muita gente fala assim, mas você não quer fazer em tal lugar, em tal estado, outra cidade? Eu falei, não, doutor Augusto Legnani, eu já vi as cirurgias que ele fez e eu, Bárbara, você não acredita que a pessoa fez. Então, eu falei assim, vou fazer com ele. Na verdade, esse capricho é que assim, cada pessoa ela tenta se concentrar num ponto. Sim. Né? Então a gente tenta integrar uma coisa, né? Tem pessoas que elas se concentram em fazer um volume de cirurgia, tem outras pessoas que se concentram. Então a gente tem vários tipos de maneira de lidar com as cirurgias. A minha ideia sempre foi, e isso assim, a gente divide com vários colegas, cada colega tem um jeito de encarar a cirurgia. Uhum. Mas a minha ideia era sempre ver como fica o pós-operatório. Eu queria melhorar sempre o pós-operatório. O transoperatório não me preocupa tanto, o que me preocupa é o pós-operatório. Eu quero que o paciente no primeiro dia já se sinta bem, já tenha uma boa recuperação e tenha com o olho que todo mundo olha e fala assim, não, você não operou. Mas é bem isso. Não é, você não fez nada. Isso que falaram para mim. É isso que eu tento, é isso que eu quero, é isso que eu persigo. Né? Então, cada médico, às vezes, ele encara o procedimento de uma maneira e dependendo do jeito que ele encara, você vai ter um resultado diferente. Então, o meu procedimento sempre foi encarado nisso aí. Eu quero o primeiro operatório melhor possível. A gente quer entregar o primeiro operatório muito bom. Eu quero que a pessoa se reabilite visualmente muito rápido. Então, a gente se concentra bastante nisso e investe bastante nisso. É claro que todos os colegas investem, né? Mas eu digo assim que às vezes a gente tem uma concentração de esforços numa etapa. Uhum. E eu tento concentrar tudo nisso aí. Eu quero dar uma reabilitação visual alta, de boa qualidade, o mais rápido possível. E esse tipo de reabilitação demorou vários anos para a gente aperfeiçoar tudo isso, né? Demorou vários anos para a gente aperfeiçoar todo esse segmento. A gente se juntou aqui na Clínica da Visão, também ao Leonardo, que já fazia um trabalho excelente aqui na Clínica da Visão, já tinha uma equipe treinada, conseguiu fazer com que eu chegasse nesse ponto mais rápido. E todo o meu trabalho que eu já vinha fazendo se juntou aí ao trabalho dele e a gente conseguiu melhorar esse tempo cirúrgico, a recuperação cirúrgica, a experiência do paciente, né? Porque essa experiência tem que ser uma experiência legal. Eu falo assim que o paciente vem inesquecível. Aqui... Ele vem aqui não querendo fazer. Depois que ele faz, ele quer fazer o outro. Fala assim, eu não quero operar. Ele opera um e fala, quero operar o outro. Ué, mas você não queria operar, né? Foi a senhorinha que saiu daqui com 80 e poucos anos, ela operou, ela falou assim, nossa, mas estou maravilhosa, estou muito bem. E eu pedi para ele já operar o outro, eu falei assim, não, tem que esperar um tempo. E ela acabou fazendo o outro. Então, assim, essa experiência que eu quero, né? Concentrar essa experiência, fazer essa experiência ser o mais agradável possível, a pessoa passar. Então, veio essa junção aqui com a Clínica da Visão, com o Leonardo, com o Pedro. Foi muito interessante porque conseguiu fazer com que eu chegasse nesse ponto. Eu acho que talvez demorasse mais alguns anos de aperfeiçoamento se eu estivesse sozinho. E aqui com eles a gente conseguiu fazer esse... Junta, né? Isso. Junta a experiência. A experiência, o pessoal que já estava aqui, que trabalha muito bem, que estava bem treinado, trabalhava tudo certinho. O que eu já tinha ali, a minha bagagem, e a gente se juntou e assim... o resultado ficou bem interessante. Você aproveitou já esse resultado novo, né? Uma clínica, um atendimento preferencial, um atendimento exclusivo, é uma coisa bem direcionada. E a experiência acaba ficando uma experiência gostosa. Você passa uma cirurgia e sai feliz. Nossa, maravilhoso. Sério, gente. Agora, eu achei assim interessante também, claro, tem a rapidez, não dói nada, você não sente nada, você vai com os colírios para casa, a cirurgia é rápida, depois você vai para uma salinha, você vai lanchar, né? Passar assim o soninho, porque eles aplicam, né? Uma sedaçãozinha, você fica mais relaxado. É tão gostoso.
Dá vontade de ficar por aí. A melhor parte é essa. Eu também acho que a melhor parte é essa, principalmente a gente que não descansa muito, né? Depois até que sai daqui, gente, em uma hora e pouco você está saindo daqui. É tudo muito rápido, tudo muito bem atendido. Eu tenho que passar isso para vocês, essa segurança que eu tive e que eu tenho de me tratar com o Dr. Augusto desde que eu cheguei na cidade. E eu tenho que passar, porque muitas pessoas têm medo de fazer cirurgia de catarata, de miopia, o que for. Por quê? Medo que dê alguma coisa errada. Depois saiu umas notícias lá de São Paulo também que o pessoal foi fazer cirurgia de catarata e ficou pior, cegaram lá um monte de gente. Um monte de gente que não enxergou, já não enxergava, ficou pior ainda. Então, isso é triste. E muitas pessoas levam isso para este lado, acho que vai acontecer com eles também. Procure sempre saber, né, do seu oftalmologista que você frequenta ou está pensando em procurar. Procure saber. E o doutor Augusto também tem um diferencial. Por você ter sido professor lá em Londrina, muito tempo, professor de oftalmologia, eu sempre falo que os alunos deles devem ser ótimos. Isso é muito bom, né? É legal, você imagina o meu professor. Sempre nós temos o nosso mestre, né? Não, teve um mestre que é o Enio Suganuma, ele atende lá em... São Paulo? Não, ele está ali perto de Londrina, em Apucarana. E o Enio foi meu grande professor, então ele também, eu sempre que falam dessa parte dos meus alunos, eu lembro do meu professor, que era o Enio. É que você teve um bom professor. Esse me ensinou quase tudo, ele é excelente. E isso faz bem. Faz uma diferença total. Eu espero ter passado alguma coisa para meus alunos também, passado metade do que o Enio me passou, eu já estou feliz. Mas isso é bom. Mas é bem, você falou da cirurgia e daí você falou dos problemas, assim, tem algumas cidades que tem algum histórico de problemas, mas é como eu te falei, tem serviços... Também faz cirurgia por série? Então, tem serviços Atacado? Tem serviços que se focam numa maneira diferente de trabalhar e tem maneiras que podem ser mais arriscadas. Por exemplo, se você vai fazer um serviço que você tem que atender um volume muito alto. Sim. Volume muito alto tem os seus riscos. Então, quando você faz um volume muito alto, você tem uma chance maior de ter problemas. Então, é muito importante saber se o serviço que você está indo tenta fazer essa exclusividade. Claro que intercorrências acontecem com os melhores cirurgiões. Você não, assim, eu até quando lembro de intercorrência, eu lembro assim, Tancredo Neves. Ele teve um problema cirúrgico, né? Ele teve um problema na cirurgia. Ele foi operado. Ele estava generalizada. E ele estava com os melhores médicos do Brasil. Quer dizer, acontece com presidentes, com os melhores médicos, com as referências, que pode acontecer com qualquer um. Então é duro da gente julgar, né? Esse caso de São Paulo ficou bem famoso, é duro da gente julgar. Mas a gente vê que normalmente os problemas têm relação com serviços com volume muito alto, sem o cuidado devido para a separação e escolha dos pacientes. Então, se procurar um serviço bom, bem feito, dificilmente você vai ter problemas, né? Verdade. Isso assim, você tem que escolher o que você falou, você tem que conhecer o teu oftalmologista e saber como ele está fazendo. Você Às vezes a pessoa vai procurar por preço, né? Que nem se estivesse procurando por televisão. Né? Eu acho que se você tem duas televisões, as televisões são iguais, e você procurar por preço é uma coisa. Mesmo assim, você pode ter uma que vai te atender bem e uma que vai te atender muito mal. E sempre tem aquele que não te entrega a TV, te vende e não te entrega. Então, às vezes, mesmo quando você está procurando por um produto, se você fala isso com experiência própria. Então, mesmo quando você está procurando por produto, se você procurar muito por preço, às vezes você acaba sendo logrado. Verdade. Então, assim, não pensem que uma cirurgia ou uma relação médico-paciente tem a ver como um produto, né? Você não está comprando um produto, você está comprando aquela relação de confiança, aquela qualidade do serviço. Então, isso tem diferenças. É mais caro para fazer um serviço muito bem feito, claro. Claro que é, mas tem qualidade, tem segurança. Você vai gastar mais tempo, você gasta mais produtos. E algo para o resto da vida também, não é verdade? A maioria das coisas tem que ser analisada desse jeito. Você, mas fulano é tanto, ciclano é tanto. Não tem como comparar, são serviços diferentes. Concordo com você, eu acho que são propostas diferentes também, né? É o atendimento, é a qualidade do produto, é tudo isso tem que pôr na balança. Por quê? Imagina, vamos imaginar que você está aí com 50 anos, vai fazer a cirurgia do olho e dá uma zebra. Por quê? Eu sempre falo que o barato dele sai caro, hein? E caríssimo, um gosto amargo demais, né? Então não é bom. Doutor Augusto, quando eu fiz a cirurgia, você falou assim, Tamires, cuidado quando sair, por motivo de contaminação, coisa assim. Mas daí eu falei, como assim contaminação? Eu falei assim, aperto de mão ou coisa assim. Daí fiquei pensando, se eu apertar a mão de muitas pessoas e colocar a mão no olho, é claro que eu posso estar me contaminando. E agora, pelo ar não contamina? Tem algumas
tem algumas, principalmente vírus, são de transmissão aérea, tá? São aerosóis, eles conseguem ser dispersados. A maioria das bactérias é de transmissão por contato com secreção, às vezes uma tosse, um espirro, que consegue lançar partículas. Mas transmissão por aerosol, por aérea mesmo, na maioria das vezes é vírus. Então, essa transmissão pelo ar, só se for um vírus de transmissão oral, transmissão por ar. Bactérias mesmo, geralmente têm contato. E o maior risco para infecções no pós-operatório são as bactérias, elas que causam as infecções, endoftalmites, e geralmente está na relação em lavar as mãos e tudo mais. Seu cuidado, né? E maquiagem, pode se maquiar quanto tempo depois? Também já está maquiada, né? Se ela me pergunta isso, ela não podia, mas já está. A minha principal preocupação com você... Deixa a secretária dele quase louca. A minha principal preocupação foi você, por causa de encontros, né? Você encontra muita gente, você tem que cumprimentar, abraça, dá beijo, faz parte do teu trabalho como apresentadora ter essa relação pessoal. E, às vezes, no início da cirurgia, é uma coisa que você não quer tanta proximidade, tanto toque, porque a gente sabe que pode ter pessoas que estavam com a conjuntivite, às vezes ela nem sabe, às vezes ela já sabe, e para ela não é tão importante aquilo, mas para você é muito importante não pegar aquilo. Claro. Então, esses cuidados tem que ter. Esses cuidados tem que ter. Então, no primeiro dia a gente sugere ficar mais quietinho, nem tanto pela cirurgia, mas mais por esse contato mesmo. Quanto tempo para trabalhar no computador e televisão? Vamos ver se eu fiquei dentro da situação. 2 horas. Então fiquei. Então você acabou a cirurgia, está enxergando bem, pode ir para o computador, pode forçar o olho. Forçar o olho, ler não é forçar o olho, enxergar não é forçar o olho. O olho foi feito para isso. Forçar o olho é fazer força. Você pegar essa cadeira e levantar essa cadeira. Entendi, sim. Isso força o olho. Porque quando você faz uma manobra de valsalva, quando você pega a coisa e faz... que você tranca, que você aperta a barriga para fazer a força, você aumenta a pressão intraocular. Daí pode fazer um vazamento no olho, pode fazer com que coisas entrem dentro do olho. Então, fazer força é um problema. Dirigir não é um problema. Meu principal problema é que, às vezes, eu tenho 2 horas com catarata e eu opero um fica enxergando muito mais que o outro. E daí você enxergar bem de um olho e do outro não, você pode ter um acidente. Então, minha preocupação com dirigir é sempre essa. E não com o fato de você... Porque você não faz força dirigindo. A menos que você for dirigir aqueles fenemê lá que não tinha caixa seca, que não tinha embreagem, né? Daí aquele lá tinha que fazer força. Aquele que pega na manivela. Empurra, tem que segurar o caminhão na descida. Se não for isso, não tem problema. Tá bom. E já que a gente está falando de cirurgia, o diabético tem que ter um cuidado muito especial com o seu olho, né? De que forma que ele tem que cuidar e por que tem que cuidar, o que pode acontecer? O diabético tem que cuidar a gente fala que tem que cuidar da glicemia, mas na verdade ele tem que cuidar da insulina, né? Da insulina. Ele tem que cuidar dos níveis de insulina dele. Então ele tem que manter a glicemia mais ou menos estável para que não ocorrer picos, né, de uso dessa insulina. E que ocorre, né? Que ocorre, porque ele vem... É difícil você conseguir manter lá 150, por exemplo, 120. É que, na verdade, o problema maior é a dieta. É sempre a dieta, né? Porque é um balanço. Por exemplo, se você aumenta a atividade física, se você come sempre igual e aumenta a atividade física, você vai ter uma falta de açúcar. Vai. Se você vai dar uma hipoglicemia. Tem sempre a mesma atividade física, sempre a mesma alimentação, aí você vai conseguir fazer a distribuição da insulina de uma maneira correta. Mas ninguém faz isso. Não. O cara vem com uma alimentação toda errada e daí você vai aumentando a insulina. Aí, de repente, ele fica umas 5 horas sem comer, faz uma hipoglicemia. Daí ele come um chocolate porque ele fez uma hipoglicemia. Mas ele fez uma hipoglicemia porque ele estava todo errado. Exatamente. Então, tratar o diabetes é o mais difícil. Tratar o diabetes. Se você tiver um controle glicêmico bom, você provavelmente não vai ter problema na sua vida inteira. Mas, para tratar o diabetes, eu lembro meu pai que uma vez um amigo meu tinha diabetes quando a gente era pequeno e ele insistiu para que esse amigo fizesse medicina. Ele falou que o único jeito dele se cuidar era saber o estrago que fazia. O estrago. E ele fez medicina. E ele fez medicina e acabou fazendo endocrinologia. Acho que foi um pouco por causa dessa pressão do meu pai, porque é muito difícil de você passar para o paciente isso, porque é um controle pequeno. E ele sempre quer achar uma culpa externa. Mas se eu não como, eu fico hipoglicêmico, se eu como, não sei o quê. Mas tem que achar as desculpas. É porque ele tem que ser muito regular. Muito regular. A comida tem que ser sempre regular, a aplicação da insulina tem que ser sempre regular, o tanto de exercício tem que ser sempre regular. Se ele sair qualquer coisa dessa ele vai ter um para cima ou um para baixo. E é verdade. E saber tratar isso
precisa ser médico. Exatamente, é verdade. É difícil. Então, para você se controlar é difícil. Para você controlar isso é difícil. Controlando isso, tudo pode ser feito como uma pessoa normal. Agora, o diabético pode ter catarata mais cedo? Normalmente, esse descontrolado vai ter diabetes, vai ter catarata mais cedo e pode ter retinopatia. Esse paciente que tem a catarata mais cedo, ele pode ser operado como um paciente normal, desde que a glicemia dele esteja normal, próximo do normal, pelo menos abaixo de 180. Tem que estar normalizada, no Não caso. tem que estar normalizada, mas estando normalizada, a chance de infecção é muito menor. Porque se não tiver, corre o risco de... Existem casos que a gente tem que fazer mesmo com a glicemia descontrolada. Tem pacientes que têm um problema da retina que precisa ser tratado e esse problema não pode ser tratado enquanto não for tirado o cristalino. E às vezes ele não tem o controle glicêmico, ele é todo descompensado. E a gente tem que operar esse paciente porque ele vai acabar perdendo a visão. Então, assim, não é um impedimento eu fazer a cirurgia com a glicemia descompensada. O problema é que a chance de infecção é maior. Só que às vezes o risco de não fazer é maior do que o risco de infecção. Então, às vezes, a gente tem que optar por fazer um paciente descompensado. E o problema mesmo é a retinopatia. A retinopatia que leva a cegueira e tudo mais. Então, a gente tem que tratar essa retinopatia agressivamente. E a retinopatia acontece nos pacientes que não fazem acompanhamento anual, que não têm o controle glicêmico. Relaxa um pouco, né? Agora, fez a cirurgia, tendo os picos que tem o diabético, né? Por glicemia, porque às vezes tem umas braba que dá assim que a pessoa fica até quase desmaiada, né? Mesmo com a lente, a cirurgia, a lente intraocular, não vai aparecer mais problemas depois? Pode aparecer? Não por causa da lente. Tá. Mas a cirurgia, qualquer inflamação intraocular pode precipitar o aparecimento da retinopatia diabética. Entendi. Então, e se ela já tem e está operando? Pode piorar. Então, a gente tem um paciente diabético, a gente já orienta que ele pode ter uma piora da retinopatia pela cirurgia. Então, a gente opera eles em casos que eles necessitem. O paciente diabético também, a gente não indica as lentes refrativas, as lentes multifocais, porque se ele tiver um problema de retina, essa lente vai ser perdida. Vai ficar pior do que uma lente normal. Então, assim, o paciente que tem o diabetes muito descompensado já tem uma contraindicação de fazer esse tipo de lente. Então, no paciente com diabetes, se o diabetes estiver bem compensado, for um diabetes inicial, ele é bem cuidado, pode até se pensar, desde que ele tenha em mente que uma retinopatia pode ser drástica para a lente. Mas isso é uma questão de personalizar o tratamento. Agora, você como oftalmologista, você como professor, você aconselha um diabético a fazer a cirurgia? Ou ele deve se cuidar, se manter? Na verdade, ele tem que fazer. Quando chega a hora que a catarata está atrapalhando a visão, ele tem que fazer. Tem que fazer, não tem outro jeito. Tem que fazer, não tem outro jeito. É claro que os pacientes com catarata, a gente tem algumas reservas, a gente quer que ele esteja compensado e tudo mais. Mas tem casos que eu já tive de fazer do paciente completamente descompensado, porque ele tinha um problema de retina tão grave que se ele não tratasse, ele ia perder pela retina. Então a gente tem que fazer uma catarata num paciente que não estava bem compensado, para ele poder compensar a retina, para ele não perder a visão de uma vez. Então é caso a caso. Vou deixar você à vontade aí. Bate-papo gostoso, né, gente? Adoro conversar. Fala, até não querer mais. Mas, deixar uma boa noite pessoal de casa, lembrar a gente que a gente está em endereço novo aqui na Clínica da Visão, precisando, a gente está à disposição para responder as perguntas do pessoal de casa. A Tamires vai continuar vindo aqui, a gente vai continuar tendo esse papo semanal, mas mandem perguntas que deixa tudo mais interessante aqui para a gente. É verdade, gente. Não esqueçam disso, então, tá? Pode mandar. Programa Nossa Casa TV@hotmail.com. Deixe suas perguntas e nós temos o WhatsApp também. 97557794, tá? Mudei. Então, entre em contato com a gente e faça a pergunta. Um recadinho para vocês. Dia 20 de outubro, dia 20 a 22, vai acontecer o primeiro feirão de veículos aqui em Moarama. Vai ser no pátio da Van. Não esqueçam.